Vamos começar? Acho que a gente já pode, né? Eu começo a dar umas informações, me apresentando, e acho que a gente já pode começar para poder não atrasar muito, porque eu tenho um compromisso também à noite. Primeiro, super obrigada assim, por se somarem aqui nessa conversa, nesse terceiro diálogo da série, né, Agendas para o Brasil, que é uma iniciativa pensada, criada, gerida, mantida pelo Núcleo Sul-Uma, do qual tenho a honra e a felicidade de ser do grupo de Constituição, junto com várias outras pessoas que estão aqui na salinha, o próprio Roberto, que vai falar hoje, mas Henrique, o Zé, e para falar de um tema tão importante, né, que tem como um enfoque, né, pensar especialmente, né, o território da cidade, mas uma conexão muito direta, né, de como a gente consegue fazer um contraponto ao debate cidade, né, que tende, né, a ser uma experiência tão brutal, avassaladora, para pensar a cidade enquanto uma possibilidade de produção de vida, né, de transformação de vida. Antes da gente começar, eu apresentar os convidados da conversa, vou me apresentar. Eu sou Ana Carolina Lourenço, sou, como disse, né, do Grupo de Constituição do Núcleo Sul-Uma. Sou também diretora da Fundação Brasil, da Fundação Avina no Brasil, cofundadora do Movimento Mulheres Negras Decidem, conselheira da Casa Fluminense, aqui já que estamos sobre-representadas, e parte, né, do Rio de Janeiro, para ser mais específica, da Baixada Fluminense, de Mesquita. E tenho a honra um pouco de acompanhar esse debate com muitos parceiros e aliados, assim, que eu tenho aprendido muito sobre o debate, né, de cidades, e que é, mais uma vez, uma oportunidade para a gente fazer uma troca. Para quem está participando aqui pela primeira vez, né, vejo alguns rostos que são conhecidos assim, de outros lugares, a Agendas para o Brasil é uma iniciativa que tem como principal foco, né, organizar, impulsionar, disseminar algumas agendas progressistas que têm sido construídas pela sociedade civil organizada nos últimos anos e que podem impactar um pouco a construção desse futuro, né, mais democrático, mais popular, mais sustentável. Para quem ainda não teve acesso ao site, é um site muito bonito, assim, né, e muito útil, né, para quem está querendo organizar melhores debates. E dentro desse processo maior, né, de pensar essas agendas, esse processo de organização, os diálogos são formas de ativar um pouco esse debate. Então, a gente está no terceiro diálogo, e a ideia é como a gente consegue pensar, né, a partir desses eixos mais temáticos, uma série de agendas, iniciativas e grupos que estão se organizando um pouco em torno desse marco. Para a gente já colocar um pouco em ordem as coisas, obrigado, Gustavo, acabou de colocar no chat o link para o site. Além disso, quem está participando aqui pela primeira vez dessas conversas, eu acho que seria legal que colocasse o nome, de que lugar está falando, e, se possível, um e-mail, porque uma das iniciativas, né, que a gente está organizando são uma série de boletins assim, temáticos, um pouco para também organizar e impulsionar um pouco essas agendas. Então, quem quiser se apresentar, dizer quem é, de onde fala, e o e-mail para receber o boletim, pode colocar o chat para isso. Acho que a gente já pode começar. Não sei se eu tenho que dar mais algum recado aí, ou bastidores, mas acho que a gente já pode começar. Para dar início um pouco a esse processo, a gente vai começar com o Roberto Andrés, né, que é, como eu já disse, um dos integrantes desse grupo de Constituição, que tem passado os últimos meses, né, conversando sobre isso. Para quem não conhece ele é o urbanista, professor da UFMG, é um pesquisador, uma referência sobre o debate de cidades, participou de vários desses processos, né, em dimensões políticas mais participativas, e atualmente também é colaborador da revista Piauí. Roberto, você tem até 7 minutos para dar início aos trabalhos. Boa tarde, gente. Estou muito feliz de estar aqui com todas e todos. Um dia muito especial. Obrigado, Carol. É uma alegria estar aqui com você também e com todas as pessoas, né, com quem a gente vai debater. Rafaela, Vitor, Goura, Ivan, Leonildes não pode estar conosco, né? E todos vocês que estão aqui. Esse é a minha área de pesquisa e o tema ao qual me dedico mais, a vida nas cidades. E eu vou tentar fazer rapidamente aqui, metade do tempo um diagnóstico, metade do tempo de propostas, vamos ver como que eu me viro nesse arranjo. Mas eu queria lembrar que as cidades brasileiras
elas tiveram, né, uma das maiores taxas de urbanização do mundo na metade do século XX. Entre 1940 e 1980, a população urbana no Brasil passou de 12 milhões de pessoas para 80 milhões de pessoas, num esquema de crescimento urbano junto à industrialização muito particular, né, da periferia do capitalismo, em que, ao invés de haver um estado de bem-estar social que provesse infraestrutura urbana e permitisse que esse crescimento se desse, né, com direitos básicos distribuídos no território, como a gente viu ocorrer no pós-guerra, né, em alguns países, o que aconteceu aqui foi uma participação seletiva do Estado que deixou, né, que as cidades crescessem na base de processos mais ou menos informais, loteamentos, ocupações, quer dizer, a população mais pobre tendo que se virar para morar nessas cidades, para ocupar uma grande migração rural-urbana, uma grande migração do Nordeste para o Sudeste. Muitas dessas capitais, né, em diversas regiões do país, recebendo esses grandes contingentes migratórios na base da ausência da atuação do Estado e de uma precarização da vida cotidiana. E eu acho que é importante a gente pensar que essa forma de crescimento, ela estruturou, né, a sociedade brasileira no seu dia a dia. E ela estruturou a desigualdade brasileira e se conformou como uma barreira a mais para que essa desigualdade fosse superada. A gente sabe, né, que essa conformação, essa grande segregação territorial, ela tem corte racial muito específico no Brasil, muito marcado, né? Ela foi operacionalizada pelo racismo, a gente aprende isso, inclusive, no excelente livro organizado, né, pela Rafaela Albergaria, que está aqui, e outras pessoas, o Mobilidade Antirracista, uma grande referência. E essa grande segregação, eu acho que é importante a gente pensá-la como esse elemento que também impede a superação de desigualdades. Porque se uma pessoa, né, essas pessoas que moram em bairros em que elas demoram 3, 4 horas para chegar no seu trabalho e voltar, essa pessoa não vai superar ou não vai poder se integrar ou realizar uma ascensão social adequada ou, né, competir nos mesmos patamares de uma outra pessoa que demora 20 minutos, 30 minutos. Né? Se a pessoa não tem saneamento nos seus bairros, se as pessoas não têm espaços de lazer, não têm serviços públicos, tudo isso cobra seu preço. Então, eu acho importante a gente pensar como a desigualdade brasileira é mantida também pela nossa segregação territorial. E aqui eu queria dar ênfase nesse aspecto da mobilidade urbana e do transporte público, como ele operacionaliza esse esquema de desigualdade e como nós nunca trabalhamos no Brasil um transporte público partindo da premissa de que ele fosse um serviço público universal. Isso nunca foi uma premissa da oferta desse transporte público. Ao contrário, ele foi desde sempre pensado como um nicho de negócio, como um business, desde os bondes, né, operados por multinacionais de capital inglesa, dos Estados Unidos, canadense, até os ônibus, então, que a partir do meio do século XX passam a ser operados nas cidades por essas empresas familiares que vão crescendo, que hoje formam esses grandes baronatos do transporte. Esses setores que controlaram o transporte nunca se preocuparam em tornar isso um serviço universal. E o Estado brasileiro, tampouco, em algum momento, trabalhou para que isso ocorresse. De modo que a gente tem, até hoje, um serviço de transporte completamente anacrônico ou descolado dos lugares de referência. E a gente pode pensar aqui em Buenos Aires, por exemplo, né, onde você tem um serviço de transporte com a tarifa altamente subsidiada, né, com controle público, com uma oferta muito maior. Tudo isso fez com que a gente entrasse isso, né, eu acho que eu queria trazer esse argumento central, assim, essa segregação territorial, ela é acentuada pela ausência do transporte. A gente sabe que em muitos momentos isso é até intencional, né, impedir que certas pessoas cheguem em certos lugares foi algo, em alguns momentos isso interessa a elite ou foi desenhado dessa maneira. E queria propor que a gente pensasse que a gente precisa de um pacto nacional pelo transporte, a gente precisa de política federal, a gente precisa estruturar esse modelo de deslocamento de cima para baixo. Se a gente pensar, por exemplo, no modelo francês, em que você tem um subsídio concreto, capturado das empresas, que vai para fundos públicos e que obrigam a ter uma certa qualidade e uma entrega na oferta, né, e que, de alguma maneira, permitem que as prefeituras
e os governos locais, regionais, estabeleçam políticas com boa oferta, de baixo preço, etc., que possa ser, então, atrativo para o usuário. Eu acho que a gente tem esse dever, porque enquanto a gente não encarar essa tarefa de fato, esse problema não vai ser resolvido pelos municípios, a gente segue com essa bomba relógio. A história do Brasil é coalhada de revoltas pelo transporte, desde do Império, passando por todo o século XX, e as revoltas não são ocasionais, elas ocorrem de fato por se tratar de um serviço público essencial para a população e que nunca foi pensado como um direito, ou que nunca foi tratado como um direito pelos governos nesse país. Nesse sentido, eu acho que passar uma referência que a gente desenvolveu em 2014, né, até para ir concluindo aqui, junto com o Lúcio Gregório e o João Luiz da Silva Dias, que são dois gestores públicos de mobilidade urbana incríveis, assim, que é um site chamado Mobilidade Brasil, em que a gente tenta estabelecer ali uma política nacional de mobilidade urbana, baseada em subsídio, em controle, em melhoria da qualidade, em política industrial. E acho que é algo desse tipo que a gente precisa pensar. A gente está com atores políticos aqui, que inclusive estão, né, pleiteando vagas no Congresso, e o Agendas para o Brasil tem muito esse objetivo de fazer essa interlocução. Ali no Mobilidade Brasil, a gente buscou, né, fazer uma referência de o que poderia ser uma política nesse sentido, que vai além da legislação, dos marcos normativos existentes, mas que tenta chegar em fontes de financiamento muito concretos, em políticas que cheguem em todas as etapas muito mais próximas do SUS, por exemplo. É um debate que tem hoje, que é o SUS da mobilidade urbana. Acho que é isso, acho que deu o tempo aqui dos 7 minutos, realmente é rapidinho, 7 minutos, mas é uma experiência legal de trazer para vocês e querendo muito ouvir e continuar nessa troca. Acho que você cumpriu com maestria o poder de síntese. Obrigada. Agora, para a gente continuar um pouco a conversa, outras pessoas foram entrando no grupo, né? Também a Nomicos, que também é do grupo de Constituição, está aqui. Agora eu não estou vendo muito bem, né? Porque as fotinhas estão fechadas. Mas para poder agora dar continuidade, inclusive, que já foi citada, inclusive, na fala do Roberto, a Rafaela Albergaria, uma grande amiga, com quem eu tenho a honra de dividir a geração e parte do território. Ela albergaria assistente social, mestre em serviço social pela UFRJ. Atualmente é pré-candidata a deputada estadual pelo Partido das Trabalhadoras. É idealizadora do Observatório dos Trens, articuladora política do Movimento Mulheres Negras Decidem, liderança escolhida pelo Estamos Prontos, projeto do Mulheres Negras Decidem, Instituto Marielle Franco. E, nos últimos anos, tem estabelecido uma luta, né, por memória, reparação e justiça, em torno da requalificação dos trens Fluminense, da qual ela fundou o Observatório dos Trens. É isso. E a palavra é sua. 7 minutos, Rafaela Albergaria. Vou aqui para colocar para despertar, porque eu não tenho esse poder de síntese do Roberto. Mas primeiro agradecer muito o convite, dizer que é super importante, né, a gente, essa iniciativa da Suma Uma, né, que nasce pensando na necessidade de pensar as agendas, principalmente no contexto que a gente está, né, a gente olha para o futuro com muita esperança, mas acho que o debate de derrota do Bolsonaro, de reconstrução da democracia, ele não pode ser um debate esvaziado, ele precisa passar também por um debate de quais são as agendas que são fundamentais para, de fato, consolidar a democracia que, objetivamente, nunca alcançou a maioria da população, que nunca se colocou de forma universal, né? Um prazer poder dividir aqui com pessoas que são, né, tipo, pessoas que eu tenho construído as reflexões, com quem tem construído e tem encontrado nas lutas. Então, acho que essa relação, né, de como a gente pensa, como a gente projeta e produz recomendação, mas como a gente também, né, parte de algo que é concreto, parte das nossas demandas reais e materiais. É muito como eu penso também as políticas públicas. Eu sou assistente social, né, e o sentido da profissão é atravessado pela conformação de políticas públicas, e a minha proximidade, né, o meu contato com a política de reparação me faz pensar os parâmetros de reparação como método de construção, né, e é impossível pensar a reparação desassociado
da produção, da sistematização de demandas, né? Inclusive, o que a gente consegue fazer, e aí com muito apoio da Casa Fluminense, muita proximidade com a Casa Fluminense, acho que a gente tem debatido também sobre a importância e o sentido de ocupar espaços dentro da política institucional, também é algo que tornou possível a luta que a gente fez, porque, na verdade, conheço a Casa Fluminense a partir da Marielle Franco, 2 meses de mandato, a gente se encontrou muitas vezes, porque ela atendia grande parte das famílias que eu atendia no sistema prisional, a gente se encontrou muitas vezes, e quando a Joana, não sei se todos me conhecem, mas eu começo a discutir mobilidade em 2017, depois que a minha prima, Joana, é assassinada nos trens metropolitanos do Rio de Janeiro, quando tenta acessar a universidade, né, no dia 24 de abril, quando ela foi entrar no trem, o trem fechou a porta, prendeu o corpo dela, arrastou ela por mais de 20 metros, arremessou ela para debaixo do trem, e deixou o corpo dela estirado no trem por mais de 8 horas, e para não pagar, né, uma multa, a Supervia disse que era suicídio. A gente começou um processo de luta, né, eu estava no mestrado naquele contexto, começamos um processo de luta que era pela necessidade de manter a memória, né, de poder lembrar de Joana, do lugar e da forma como todos nós lembrávamos. E a partir desse processo a gente conseguiu, né, junto com a Casa, junto com o Henrique, junto com o Vitor e com o João, levantar dados que demonstravam uma sistemática de morte a partir das estruturas de transporte que estão organizadas na cidade do Rio de Janeiro, né? Descobrimos que só em 2018 quase 2 pessoas por semana morreram atropeladas pelo trem. Eu discutia antes relações raciais, muito vinculado ao sistema de justiça, ao encarceramento em massas, política de segurança pública. Comecei a entender também, a partir de olhar para a mobilidade, acho que o Roberto traz aqui elementos que ajudam também a contextualizar isso, é que a mobilidade, ela nunca foi pensada como direito social, né? Porque, na verdade, ela é base da fundação e da conformação do processo da modernidade, né? Desde o processo colonial, existia uma política de mobilidade que estava no fundamento da estruturação da sociedade, que era uma política de mobilidade que mobilizou os grandes locamentos dos povos europeus para a África, localização na África negra, para a chegada nas Américas, e os grandes locamentos de milhares de nações, de milhares de pessoas, né? Milhares de africanos que vieram sequestrados e trazidos para esse país para produzir essa nação, e que sempre experienciaram, dentro da conformação da mobilidade, uma perspectiva de interdição. É o que a gente reflete na mobilidade antirracista, mas é um movimento que a gente começa a fazer e começa a entender também nesse livro, Não Foi em Vão, entendendo, inclusive, que tem uma lógica que está inserida no debate de mobilidade, que é uma lógica dicotômica, né, a partir de qual é a construção desses sujeitos. Então, tem uma lógica de liberdade para corpos brancos, em territórios abastados, e uma lógica de interdição nas cidades para corpos negros que vivem dentro de territórios majoritariamente pretos, empobrecidos, periféricos e de favela. E acho que essa dimensão ela é muito importante, porque, né, principalmente trazer um debate que a gente tem feito aqui e que mobiliza também a nossa colocação no processo eleitoral, de como a gente disputa, como a gente localiza a nossa candidatura com o eixo central na mobilidade, no direito à cidade, que é entender que os impeditivos, que as estruturas de interdição que estão organizadas na cidade, essas estruturas elas são estruturas que não só garantem uma imobilidade física, mas que garantem que essas pessoas consigam superar as situações latentes e prementes de desigualdade. A gente vive num contexto, né, de pandemia ainda, né, com o Rio de Janeiro está entre os 4 estados com os piores índices de desocupação, né? Mais de 2 milhões de pessoas no Rio de Janeiro estão passando por uma situação de insegurança alimentar
grave, né? É um desemprego. A gente está em São João de Meriti, eu sempre falo de São João de Meriti porque é o território de onde a qual eu pertenço, apesar de ser uma mulher migrante, é o território onde eu me reconheço, onde eu tenho minhas relações, onde eu pertenço. São João de Meriti tem mais de 84% da população desempregada e na informalidade. Nos 16% que estão na formalidade, 40% estão ocupados na cidade do Rio de Janeiro. E aqueles que estão na informalidade também têm uma demanda de circular pela cidade para poder acessar direitos, para poder acessar oportunidades. Então, olhar para o trem, a gente traz o trem, né, com essa centralidade, porque é o único modal que atravessa 12 municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro, municípios que têm essa composição majoritariamente pobre, negra, periférica, de favela, e que vivem na situação da informalidade, né, quase massiva, onde o custo da passagem se coloca objetivamente como um impeditivo para que as pessoas saiam da situação de vulnerabilidade. Para uma pessoa que está desempregada, para um jovem que está saindo do ensino médio para procurar emprego, ele precisa ter que, no mínimo, 17,10 para poder entregar currículo. A gente vê a ampliação da população em situação de rua, e quando a gente conversa com esses atores, grande parte deles tem casa, mas não consegue voltar do dia para casa porque estão na informalidade, e aí o custo da passagem sobre quem está na informalidade, porque quem está na formalidade tem lá a garantia de 6%, mas quem está na informalidade, elas têm um impacto. Se a gente considerar que as pessoas vivem com o salário mínimo, a gente sabe que vivem com muito menos, muitas vezes, elas arcam com mais de 34% em relação ao salário mínimo com o custo da passagem. Isso impacta, isso impede que as pessoas consigam sair da situação de vulnerabilidade, consigam acessar outras oportunidades. Então, quando a gente olha para o trem, coloca a centralidade dele, de como a gente pensa, inclusive, reaquecimento da economia, como a gente pensa estratégias de mitigação das desigualdades, passa para a requalificação do sistema ferroviário, que os municípios e bairros que são cortados pelo trem, a sua centralidade estão no entorno dos trens, né? O centro de Nova Iguaçu, o centro de São João, o centro de Caxias, e grande parte das pessoas que fazem esse deslocamento pendular diário para poder acessar a oportunidade na cidade do Rio de Janeiro estão ocupadas no setor de serviço. Então, isso fala sobre a possibilidade de, com a requalificação, conseguir abrir outras oportunidades, criar novas oportunidades, criar outras centralidades e também responder às questões da crise climática que passam pelo transporte como principal estratégia de mitigação dos impactos climáticos. Então, acho que não vou me alongar, que o meu tempo já acabou, mas acho que são elementos que são super importantes a gente pensar por que a gente tem colocado, inclusive, a centralidade no debate de mobilidade, porque mobilidade, transporte, ele é meio para as pessoas poderem existir, para as pessoas chegarem na universidade, para as pessoas procurarem trabalho, para as pessoas se encontrarem, para as pessoas poderem se consultar, elas precisam se deslocar pelas cidades. Então, não é fundamental que a gente consiga impactar e pautar uma perspectiva de planejamento, porque a mobilidade não fala só sobre transporte, mas fala também sobre as formas, sobre as estruturas de mobilidade estão organizadas na cidade, pensar isso a partir da demanda de quem existe, pensar isso no sentido de aprofundar políticas de equidade, garantir o direito à cidade dessas populações que são historicamente abarcadas por políticas de interdição e de morte. Desculpa aí me alongar. Obrigada, Rafa. Muito obrigada. Acho que coloca muitas dimensões e camadas assim, de reflexão em diálogo muito forte com a fala do Roberto. Quem chegou depois, né? A Leonilde não vai participar hoje, então a gente vai ter ainda mais 3 falas. O Goura, que vai ter que sair, ele tem um teto de horário, ele vai ser o próximo a falar, então eu vou apresentá-lo. Ele atualmente é deputado estadual pelo PDT, pelo estado do Paraná. É mestre em filosofia, psicoativista, professor de yoga, e desde 2016 vem dando um pouco a linha, né, desse debate de direito à cidade, primeiro como vereador da cidade de Curitiba, em 2018 é eleito deputado estadual, e mais recentemente, em 2020, fez uma campanha eleitoral muito bonita em torno da disputa de Curitiba, foi em 2º lugar, e continua deputado estadual, e pré-candidato agora também. Ivan não, desculpa, Goura, por favor.
Oi, Ana, vocês estão me ouvindo bem? Tudo? Então, gente, mais uma vez, então, uma excelente tarde a todos e todas. Saudar em teu nome, Ana, a todos, essa mesa linda aqui que está composta. Meu amigo Ivan, que saudades aqui de ti, saudades do Recife. Dizer assim, primeiramente, né, você já me apresentou, mas eu venho, Ana, assim, até para poder contribuir um pouco nessa discussão, e em torno do que a Rafaela colocou também. Eu venho do ativismo aqui em Curitiba, né? E o Paraná, infelizmente, tem se destacado no noticiário e na política nacional de forma muito negativa nos últimos anos. E agora, mais recentemente, a gente está muito abalado aqui com a morte do Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu, mais esse assassinato brutal, né, dessa violência política que é estimulada, que é fruto do bolsonarismo. E o Paraná acabou sendo um epicentro, né, para muita coisa ruim que foi expandida para o Brasil como um todo, desde Sérgio Moro, a prisão do ex-presidente Lula foi aqui em Curitiba também, mas que, junto com tudo isso, né, a gente tem feito uma resistência muito grande. Acho que a colocação assim que a gente traz, eu falo isso mais para também, fico muito envergonhado, revolta, assim, ver que com tanta coisa boa que o Paraná tem, desde Leminski até outros frutos aqui da cultura, a gente acabou ganhando esse destaque negativo na política. Mas é isso, gente. Eu acho que a questão que se coloca, que até pela pergunta que foi trazida, que eu acho que é muito pertinente, a gente tem que ter uma estratégia de curto, médio e longo prazo. Nossas cidades, Roberto já colocou e a Rafaela só corroborou, elas são extremamente desiguais, extremamente injustas, e todos os mecanismos políticos que aí estão, eles só perpetuam essas injustiças. Aqui em Curitiba é uma cidade que se vende para fora como uma cidade modelo, entre aspas, como capital ecológica, capital do planejamento urbano e outros slogans pelo qual a cidade é vendida, mas ela esconde profundas desigualdades tremendas. Assim, são mais de 150 mil pessoas vivendo em situação de vulnerabilidade. Só na capital paranaense, mais de 450 favelas, um processo de conurbação completamente desestruturado, Roberto, onde a gente vê 14 municípios também já integrados fisicamente, mas com políticas desestruturadas, e a pandemia só explicitou essa falta de estruturação. E a gente vê, né, a maneira pela qual a política ela vai sendo, como eu disse, instrumento de perpetuação, de consolidação dessas desigualdades. Então, três coisas que eu acho assim, que são importantes, né? Eu integro o BR Cidade, né, que é uma iniciativa acho que todo mundo conhece aqui, a professora Hermínia Maricato, tem trazido discussões super importantes para a gente também pautar nessas eleições um novo modelo de cidade, um novo modelo de urbanidade. Esse é um primeiro ponto, e eu acho que aqui a gente pode desdobrar em duas questões. Primeiro, a questão central que eu vejo que é a questão da moradia, né? A questão da habitação de interesse social, quando a Rafaela coloca que, na região metropolitana do Rio, se a pessoa não tiver o trem, não tiver o transporte coletivo, né, ela não acessa todas as coisas que a urbanidade propõe. Mas a gente, ao mesmo tempo, tem tantas áreas, né, subocupadas, vazias, entregues à especulação imobiliária, entregues ao modelo de desenvolvimento urbano excludente. O modelo aqui em Curitiba mesmo, a gente já, em discussões com os institutos de planejamento, a gente já escuta isso, onde você não pode misturar classes sociais em bairros de renda mais alta. A gente escuta isso explicitamente, que é um absurdo. Então, a questão da moradia ela é central, porque a gente cria um problema de mobilidade, porque a moradia está distante dos estudos, está distante da cultura, está distante do esporte, está distante do lazer, está distante do trabalho. Se a gente, né, colocar essa centralidade da moradia,
da habitação de interesse social e usar todos os instrumentos que já existem, né, da legislação, a gente pode buscar, sim, essa revolução urbana tão urgente. Um outro ponto, né, está se falando muito de soluções baseadas na natureza, de decisões urbanísticas que sejam mais integradas com a natureza dentro da cidade, né? Pensar como que a gente recupera os nossos rios, como que a gente recupera essa ecologia urbana. Antes de, né, me eleger, agora também a gente continua, mas com mais discrição. A gente tinha uma iniciativa aqui que é a jardinagem libertária, né? Tipo uma jardinagem de guerrilha, de ocupar a cidade, de plantar, de ocupar, fazer hortas, de plantar árvores, distribuir mudas. Institucionalmente, a gente foi o autor da lei aqui em Curitiba que criou a lei, foi a lei da agricultura urbana, né? Então a gente trouxe a jardinagem libertária como uma proposta de lei, virou a lei da agricultura urbana. Mas eu acho que esse é um tema central também que tem que ser colocado, né? Cidades que estejam em todos os aspectos, desde os resíduos sólidos, do lixo, compostagem, a gente falar desse contato, da relação das pessoas com os rios, com, né, os corpos d'água. Então, as soluções baseadas na natureza como algo central para a gente pensar essas novas cidades, né? E, por fim, eu acho que a radicalização da democracia e de todos os processos de participação. Não adianta a gente pensar que é apenas, né, no período eleitoral, é apenas ocupando esses espaços de representatividade que a gente vai conseguir mudar. Claro, eles são importantíssimos, né? Eu vejo o trabalho que Ivan faz com admiração, com o maior respeito. Eu vejo também a nossa ocupação aqui em Curitiba de um mandato de vereador, atualmente um mandato de deputado estadual, uma candidatura a prefeito, como a Ana lembrou, que foi muito importante para a gente pautar temas, e isso é essencial, né? E aqui a gente está falando também num campo de pré-candidaturas, pré-candidatos e candidatas. A gente tem sim que ocupar a política, ganhar força, e para isso tem que ter um trabalho de curto, médio e longo prazo, né, para que essas vozes, que ainda são muito minoritárias, elas tenham mais repercussão. Mas a gente não pode abrir mão, eu acho que concluo aqui o meu tempo, Ana, trazendo a mente, a ideia, a percepção, a vontade de que a gente não pode deixar o ativismo de lado, a gente não pode deixar a ideia de que as pessoas têm que ocupar todos os espaços políticos, na rua, no bairro, na praça, os mecanismos de participação. E nós, como mandatários, né, ou como integrantes de entidades, a gente tem essa responsabilidade de fortalecer esses mecanismos, de proporcionar mais e mais mecanismos. Só um exemplo, aqui na Assembleia Legislativa do Paraná, a gente está concluindo a legislatura. No total, a Assembleia realizou esses 4 anos 304 audiências públicas. Só o nosso mandato foi responsável por 62 de 64. É uma forma de você, né, trazer as pessoas para perto da política. Mas eu acredito muito que é nesse equilíbrio entre a micropolítica, a macropolítica, que a gente vai conseguir transformações efetivas e duradouras, né? Não é apenas colocando as nossas intenções no rito, na liturgia eleitoral, partidária, das eleições, que são extremamente importantes, mas se a gente não tiver um fundamento, uma base, mandatos que representem uma vontade coletiva e não apenas vontades individuais, a gente vai estar repetindo essas lamentações, essas lamúrias, né, a cada 2 anos. Então, eu acho que a gente tem nas mãos aqui essa grande responsabilidade, né, de criar políticas de autonomia, de que as pessoas nas suas comunidades se fortaleçam e tenham os instrumentos para transformar a realidade que lhes cerca, ao mesmo tempo que a gente tem que transformar a macro-realidade, né? O zoneamento das cidades, os grandes projetos que atravessam bairros, atravessam comunidades, e muitas vezes são impostos, né, de cima para baixo. Se a gente não tem comunidades fortes, indivíduos conscientes, esse processo realmente se colocam de forma muito impositiva, de forma muito violenta. Então, a gente tem que ter, sim,
esse equilíbrio, né? Micropolítica, macropolítica, a ocupação dos partidos com essas temáticas. A gente precisa, sim, dos compromissos desse ano, dos candidatos majoritários e proporcionais com as pautas da cidade, né? Com as pautas ambientais, com as pautas sociais e com essa radicalização da democracia. Gente, peço desculpas que eu vou ter que sair daqui a pouco, tá? Mas vou ficar mais um pouquinho para ouvir aqui os colegas. Forte abraço e parabéns pela iniciativa. O nosso mandato está inteiramente à disposição, por favor, né? Quem não conhece ainda o nosso trabalho, entre em contato aqui conosco. Vou deixar no chat também o meu contato pessoal. Valeu. Muito obrigada, Laura. Antes de passar para o Vitor, só para lembrar que entrou bastante gente depois da primeira fala, vale se apresentar, colocar o nome, de onde é, e para quem quiser receber os boletins que estão sendo produzidos, colocar também o contato de e-mail. E também ressalto assim, né, algumas pessoas que foram entrando, Ana Cléia Rosa, que é pré-candidata a deputada estadual e liderança do Estamos Prontas em Tocantins, Tainá Pereira, que é atualmente minha coordenadora política, Mulheres Negras Decidem, Marcel, do Instituto Clima e Sociedade, e agora Vitor, que já está a posta aí do lado da Rafaela. Vitor Mihessen mandou uma bio gigante, mas eu conheço bem, então vou reduzir. Vitor é economista pela UFRJ, mestre pela UF, atualmente coordenador executivo da Casa Fluminense e tem sido uma referente em processo de articulação e produção de conhecimento em torno do debate de transporte, mobilidade, também direito à cidade, e é um dos autores do livro Não Foi em Vão, né, que a Rafaela Albergaria também já mencionou no início da fala. Vamos lá, Vitor. E é de Realengo, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, não menos importante. Valeu, Carol. De Realengo, mas falando aqui diretamente de São João, né, de Meriti. A gente, até explicando, né, a gente estava num ato agora, em função do crime bárbaro que aconteceu, né, no hospital que chama Eloneida Stuart, aqui em São João, que fala, enfim, sobre o estupro, mas muito além disso, né, sobre violência obstétrica. Então, a gente, só para também explicar o porquê da gente estar junto aqui e acho que, de alguma maneira, ir aqui, né, e falar um pouco do tema de hoje, assim, né, porque é claro que a gente pode muito olhar pela mobilidade, né, pelo quanto que a mobilidade reflete e às vezes até resume um pouco, né, do não direito e de tudo que ela carrega, né, do deslocamento das pessoas, né, tudo que a gente pode vivenciar, e aí especialmente, né, determinadas pessoas em função do local onde moram, em função da cor da pele, em função do gênero, orientação sexual e, enfim, da estrutura que se tem, né, para se deslocar. Mas na ementa também, né, falando ali sobre, enfim, assassinatos, insalubridade, poluição, tudo isso nesse conceito de cidades brutais, que acho que foi também, né, um nome que dá um nome perspicaz assim, para falar de questões muito duras, mas que acho que eu ia me concentrar um pouco no olhar sobre um elemento que a gente montou também, né? Aí falando da casa, né? Essa organização que eu sou um dos coordenadores e que tem muita gente aqui, né, que faz parte dela. Enfim, todo lado de uma conselheira e sendo mediado por uma conselheira, alguns conselheiros aí no público também, fundadores, enfim. Então, acho que, né, falar do mapa da desigualdade como produto, assim, como publicação que também simboliza algumas coisas e à luz agora, né, de uma publicação recente também da Oxfam, Desigualdade Mata, à luz também dos indicadores mais recentes do Cidades Sustentáveis, né, que são, enfim, organizações que a gente é parceiro, né, a Casa Fluminense é parceira há bastante tempo, né, nessas redes nacionais, assim como no Suma Uma, mas da Rede Cidades, né, sustentáveis, justas, democráticas. Acho que tem os indicadores que dão esse retrato, né, para conseguir a gente olhar aí em nível nacional, de onde precisam estar endereçados, né, os recursos e as políticas públicas, né, que vão dar conta de enfrentar as desigualdades. E aí, enfim, e no GT 2030, que também é um grupo, né, de trabalho nacional, que aí tem os ODS ali, né, aproveitando essa síntese global que
a gente tem um olhar muito crítico, né, por conta de falhar em determinados aspectos que são imprescindíveis e cruciais e estruturantes para a gente falar dos debates, especialmente aí sul global e Brasil e Rio de Janeiro, né? Mas que a gente escreve lá o capítulo justamente das cidades sustentáveis, né, que fala sobre transportes seguros, com preço adequado. A gente, no mapa da desigualdade, traz, né, diversos indicadores que versariam com o tema de hoje. Eu pensaria, né, no peso da tarifa, acho que já foi colocado aqui, como é que ela também é excludente, é um custo proibitivo, como a gente sempre falou, né, a tarifa do transporte. Andrés trouxe o Sistema Único de Mobilidade, que é uma pauta, né, que a gente tem discutido bastante e que, enfim, se apresenta aí, né, à luz do que é o SUS e de como, né, o SUS é uma referência também, enfim, apesar de uma série de questões, acho que tem um sistema, tem uma estruturação que coloca, né, a saúde ali, de fato, no seu lugar de direito social e o papel do Estado nisso, né? Mas ali eu acho que, enfim, nessa agenda de propostas, o SUM é parte da Agenda Rio 2030 também, que a gente constrói junto com o relatório Luz e esses indicadores. O SUM é um dos... O SUM, né, Sistema Único de Mobilidade, é uma das sugestões que a gente faz lá e obviamente, seus debatimentos, né, no Estado, né, o que é pensar o sistema no Estado, pensar conselho, pensar plano, pensar financiamento, e nos municípios também, obviamente. Então, o peso da tarifa é agora, né, mortes de pessoas negras no sistema de transporte, né, é um indicador que também é trazido no mapa, muito, né, fruto dessa pesquisa, que a gente está falar daqui também, acho que dá um que é mais assim da gente pensar, né, de onde a gente está e do que a gente está falando, mas que, enfim, coloca ali o racismo como também assim, implicado nessas mortes. Né? A gente traz dados, é difícil falar de dados, né? Sobretudo no livro foi muito difícil, mas de pensar que é isso, são pessoas que estão representadas e os dados ajudam a montar esse retrato para, como a gente disse no livro, não entender esse retrato como coincidências, né? Não é coincidência que a pessoa com o mesmo perfil, sempre o mesmo perfil, morra. Então, acho que esses números têm esse papel, né? De falar com um público que ainda acha que é coincidência e aí, enfim, e que acredita em números e acredita de alguma maneira nesse tipo de reflexão que consiga enxergar assim. E então a gente fala que o transporte, e aí também, enfim, indicadores de importunação sexual, indicadores também de uso, né, de bicicletas, acho que são os 4 indicadores que o mapa traz, e que o de bicicletas também tem muito a ver com a incapacidade de pagar as tarifas, né? E o livro acho que traz muito também como a tarifa também mata, né? Como a tarifa pode matar também, porque o que aconteceu com a Joana aconteceu na estação, né, de trens, é o lugar onde tem o pagamento da tarifa, é o lugar onde deveria ter todo o aparato administrativo, né, corpo de funcionários e a estrutura adequada para se deslocar, né, de trem. O que aconteceu, a gente colocou outras tantas famílias que perderam seus entes por morte na linha férrea, né? Então, assim, pessoas que não têm o da passagem e que também usam ali e que querem realizar esse desejo, que é um direito, né, se deslocar. Então, acho que a gente falou isso no relançamento do livro, para não olhar com perversidade sobre esse dado de quem morre na linha férrea, né? E acho que, então, assim, pensar que a gente traz isso. Eu vou colocar uma última reflexão também do que a gente... de outro dado que vem no mapa da desigualdade, que é, né, de média de idade ao morrer. A gente coloca a idade também na pesquisa, né? Mas que diz, enfim, que o morador de Niterói, morador branco de Niterói, né, vive em média 20 anos a mais do que um morador negro de Queimados. Então, assim, alguns desses números, e aí tem um número que ficou mais conhecido também da Rocinha em São Conrado, né? Então, uma pessoa que tem o CEP, que na verdade é o mesmo CEP, né, mas que é uma rua e uma favela ali colocada na zona sul da cidade,
23 anos de diferença, né? Uma pessoa que mora em São Conrado vive a mais do que uma pessoa que mora na Rocinha, né? Isso em média. Então, uma reflexão que a gente tem conversado para fechar é isso, assim, a gente falando de SUS, falando de sistema de saúde, acho que na pandemia, né, algumas dessas questões estruturais se colocam ali com caráter mais emergencial pela capacidade de elas serem visíveis, né, para mais gente, mas que, por exemplo, na vacinação, aí é um ponto, a gente conseguiu ali criar de alguma maneira um pacto, ainda que muita gente tenta burlar esse pacto, mas de endereçar corretamente as vacinas a partir de um olhar sobre quem corria mais risco, né, de morrer com a doença, né, com a Covid. Então, há faixas etárias, né, de primeiro modo, que se coloca, né, os mais velhos recebendo vacina antes, e aí em sequência também, né, numa construção das comorbidades. Então, o que implicaria a criação de grupos prioritários, e foi respeitado, assim, acho que numa escala nacional e global, né, nisso. Então, acho que esses mapas, esses indicadores, essa forma de olhar para as desigualdades podem dizer quem precisa ser esse grupo prioritário para recebimento, e aí a vacina nesse lugar do recurso, do investimento, da atenção da política pública, quanto prioridade, né? E aí a gente, enfim, traçaria, né, nesse que a gente está conversando aqui, sobre falar sobre pacto, e falar de uma política nacional que foi da vacinação, de que se conseguiu endereçar corretamente a quem precisava mais daquele recurso, né, da vacina. Então, acho que queria colocar um pouco dessa reflexão também para a gente encaminhar aí o debate. Beleza? Obrigado aí, agradecendo também a oportunidade de ter ele aqui. Eu marquei tempo, não sei. Muito bom, Vitor. Acho que é isso, né? Eu acho que a capacidade de conectar esses debates com as dimensões mais profundas de desigualdade é sempre uma tarefa do campo. Para dar prosseguimento um pouco a essa conversa, para encerrar esse primeiro momento mais de explanações iniciais, agora sim, o Ivan Moraes. Ivan atualmente é vereador pelo PSOL no Recife, no segundo mandato, certo? E é jornalista, defensor de direitos humanos, e também está pré-candidato a deputado estadual pelo pessoal também. Acho bem interessante a quantidade de pré-candidatos a deputado estadual, né, e essa dimensão, o quanto o âmbito do debate direito à cidade, ele tem nos parlamentos estaduais um foco aí, né, de demandas e espaço de atuação em lutas. É isso, Ivan. Pode começar 7 minutinhos. Boa tarde, né, a todo mundo. Um abraço, Ana Carolina. Agradecendo aí principalmente a Germana e a André, Roberto Andrés, que me fizeram diretamente o convite para estar aqui entre vocês, prestando atenção em cada fala, cada uma que completa a outra. Vocês estão de parabéns, tanto pela oportunização do debate, quanto pela escolha dos temas e das pessoas. Veja bem, eu sou um defensor de direitos humanos, e quando a gente fala do direito à cidade, a gente está falando nada diferente do que a implementação dos direitos humanos no território em que as pessoas vivem. E as pessoas vivem nas cidades, e cada vez mais as pessoas vivem nas cidades. Então, que direitos humanos são esses? Como é que ele se aplica a essas cidades? Na sua construção histórica, os direitos humanos são aqueles direitos, né, universais, indivisíveis, interdependentes, aqueles direitos que foram construídos ao longo de muito tempo e muita luta, não através de processos lineares, mas através de construções históricas, de idas e vindas, mas sempre de muita luta. Então, a gente parte de uma perspectiva de direitos humanos. Eu vou, no primeiro minuto, fazer esse preâmbulo. A gente parte de uma perspectiva de direitos humanos lá no Iluminismo, quando se percebe apenas a liberdade, né, de uma pessoa diante de um Estado que, naquele momento, só se entendia como um Estado autoritário. Então, traz primeiro a identidade do ser humano como ator, como sujeito
em diálogo com o Estado, que naquele momento só violaria direitos, só seria um possível violador de direitos, caminha para o que alguns estudiosos chamam de segunda geração de direitos humanos, que é quando já se percebe o Estado como possível garantidor de direitos através de políticas públicas, e aí se entende que o Estado também tem que garantir saúde, educação, segurança, mobilidade, que são direitos que vão além das liberdades. Hoje já se fala de terceira, quarta geração, direito a ter direitos, direito a discutir os direitos, mas eu entendo que essa coletividade de direitos aplicada à cidade é aquilo que a gente chamaria do direito à cidade, e que, para ser garantido de forma equitativa para todo mundo, precisa dessa transformação ao que esse debate se propõe. E aí eu começo dizendo que a transformação passa necessariamente por decisões que sejam tomadas por uma coletividade. Nós estamos falando de cidades, e nós estamos falando de cidades que se localizam nesse país, Brasil. E nesse país, como as falas que me antecederam deixaram de forma muito eloquente, é um país que foi fundado sobre as bases da escravidão. O que norteia, e a palavra é norteia mesmo, o desenvolvimento, a criação, a invenção do Brasil é a escravidão, é a divisão racial, é a percepção de que uma pequena elite branca terá poder sobre os corpos das pessoas negras e será privilegiada pelas ações desse Estado. É isso que a gente vê até hoje. Esse mito fundador da escravidão, ele não nos deixou ainda, ele permanece sendo um grande fantasma e permanece dizendo como é que a gestão das cidades existe. É muito comum e muito frustrante, como vereador, muitas vezes participar de alguns debates em que você vê pessoas, tanto da gestão pública quanto às vezes de classes empresariais, dizendo: você está dizendo um negócio, mas as coisas não são assim, ou as coisas nunca foram assim, ou isso é assim mesmo. É como se a gente tivesse que se obrigar a melhorar as coisas, muito entre aspas, a partir de paradigmas que já estão postos. Então, eu quero melhorar a vida das pessoas, mas eu não quero transformar a forma de usar o recurso público. Então, você, de fato, não quer transformar a vida das pessoas, você quer manter-se no mesmo conforto, melhorando uma besteirinha a tua consciência, o mesmo que dá uma esmola na rua para quem está pedindo. E essa transformação, ela precisa necessariamente, naturalmente eu falei, de mudanças de quem toma as decisões, mas isso vai se aplicar com certeza absoluta em mudanças de atitude no que se refere ao orçamento público. A gente, quando fala de direitos, e a gente, quando fala de Estado, gestão, seja de municípios, seja de estaduais, seja federal, a gente está necessariamente falando de dinheiro, de como se captura recurso público e como se executa recurso público. E algumas prioridades precisam ser invertidas. Eu vou falar agora de quem vive no Recife, mas algumas coisas que eu vou falar provavelmente se aplicam em diversas cidades. É uma decisão política, por exemplo, que a nossa prefeitura tem tomado, de construir hospitais grandes e luxuosos, públicos, ao invés de universalizar a atenção básica na saúde pública. Então, é uma decisão política de ter ilhas de excelência, enquanto boa parte da população permanece nas chamadas áreas descobertas. Então, é uma transformação, é uma inversão necessária mudar essa regra. Assim como, aqui também na cidade onde eu vivo, ano após ano, as prefeituras tendem a gastar mais com infraestrutura viária, ou seja, calçar a rua e tapar buraco, do que com moradia. E eu estou numa cidade que, quando chove, alaga, e quando alaga, as pessoas perdem suas casas. E há muitos anos nós não temos uma política de moradia. E a gente tem, sim, cada vez mais recurso investido em asfalto, o que, numa cidade como a minha, piora a situação da urbe quando chove. Então, quando a gente fala, por exemplo, de resíduos sólidos, são os maiores contratos da Prefeitura do Recife há muito tempo. A gente agora teve um edital lançado de R$1 bilhão para 4 anos. E praticamente não há, nesse contrato, obrigatoriedade de expansão da coleta seletiva. E Recife coleta 2% do seu resíduo vai para a coleta seletiva. Então, dinheiro há, ele está sendo mal gasto. Quando a gente fala de comunicação, a gente tem aí uma possibilidade muito grande de ter uma grande rede de comunicação pública, comunitária, popular, as redes sociais cada vez chegando mais nas periferias, pessoas se afirmando como produtoras de conteúdo no bairro onde moram,
mas na cidade onde eu vivo, que é o Recife, quase que 100% do que a prefeitura executa com comunicação, executa patrocinando grandes redes de televisão, né, e outros canais privados de comunicação que não estão comprometidos com a verdade, estão comprometidos em alimentar financeiramente seus donos. Quando a gente fala de cultura, né, em muitas cidades, e a minha também é uma delas, você tem fortunas sendo investidas em eventos, principalmente os ciclos, Carnaval, São João, Réveillon, enquanto em muitas cidades, e principalmente na minha, porque eu sou bairrista mesmo, a gente tem uma efervescência de cultura popular, de modalidades culturais, da economia criativa, que fomentadas o ano inteiro, trariam para a gente emprego, renda, cultura, identidade e representação para boa parte da cidade, que fica excluída, inclusive, dos ciclos. Então, você imagina, ao invés de se gastar, como se gasta no Recife, 20 milhões, 30 milhões de reais apenas no Carnaval, você poder pegar metade desse recurso e alimentar financeiramente centenas de agremiações de coco, de maracatu, de ciranda, de frevo, de caboclinho, que existe, de forró, de quadrilha, que existem na nossa cidade e que passam boa parte do ano minguando, né, no subemprego, cada um fazendo o que dá para fazer para poder, naquele ciclo, poder torcer para ter um recursozinho, né, e poder fazer a diferença, poder fazer alguma coisa diferente. Eu estou falando de dinheiro, mas quando eu falo de recurso público, eu posso falar da rua também, né, Roberto? Na rua do Recife, em que é uma cidade em que 20%, 25% da população tem transporte próprio, possui carro, 80% da nossa rua ela é disponível para esses 20% que tem carro. E aí, quem não tem carro, que anda de ônibus ou que anda de bicicleta, ocupa o menor espaço da rua. Então, veja como é a tomada de decisão que diz que os indivíduos que têm mais grana, que têm seu próprio carro, que andam numa média de 1,3 pessoas por veículo na cidade do Recife, e que ocupam 80% do território da rua, em detrimento da maioria da população, 80% que anda de bicicleta, a pé ou de ônibus, e que tem que se espremer naquele pedacinho que sobra, evidentemente, numa situação diferente e mais desconfortável do que quem tem carro. Então, eu entendo que política pública, a gente precisa superar esse paradigma conservador de dizer que tem que ser tudo sempre bom para todo mundo. Eu entendo que não tem sempre que ter sempre tudo bom para todo mundo, porque a gente vive em uma sociedade desigual, e essa transformação que nós necessitamos passa necessariamente por tratar pessoas que são historicamente alijadas de direito de uma forma diferente, para que quem sempre pôde comprar o seu próprio direito possa dar um passo atrás e a gente ser feliz todo mundo junto em todas as cidades que a gente vive. Agradeço demais pelo convite, estou adorando as conversas, estou adorando os assuntos, me persigam nas redes sociais, eu estou como Ivan Moraes Filho, tanto no Twitter quanto no Instagram, estou como Ivan Moraes Oficial, ainda no Facebook, ainda existe alguma vida no Facebook, eu estou por ali de vez em quando, né, e estou muito à disposição para essas conversas. Estou pré-candidato a deputado estadual, porque quero levar essa experiência que tenho tido de diálogo e de construção no Recife para Pernambuco inteiro, para a gente poder plantar muita sementinha e, quem sabe, daqui a 2 anos a gente tem uma grande rede municipalista, de muita gente que entrou em várias câmaras municipais em diálogo com a Assembleia Legislativa e com o próprio Congresso Nacional, e a gente fortalecer esse nosso sonho de transformação, que necessariamente é um sonho antirracista, é um sonho que é aliado ao feminismo, que é aliado às causas do povo LGBTQIA+, das pessoas com deficiência e de todas as populações que, durante todos esses anos de construção escravista, o tempo inteiro ficaram em situação de desigualdade. Nós estamos juntos. Muito obrigada, Ivan. Acho que encerrou muito bem assim, esse primeiro momento da conversa. Agora a gente tem um momento, né, de perguntas, pontos, falas, um pouco dos participantes, né, para dar essa marca de roda de conversa, que é a proposta do Diálogos. Acho que, para além de algumas pessoas que eu já provoquei, Douglas Almeida, que está aqui, que está agora atualmente, né, na construção da campanha de Marcelo Freixo para o governo do Rio de Janeiro, um amigo também de muito tempo, o Valverde, né, Luiz Valverde, que é um especialista, um debate de questões urbanas, que está no Observatório, e que eu tenho esbarrado muito ultimamente, né, na rua,
como nunca antes. E outras lideranças também, né? Vi que a Cris, do Observatório dos Trens, está aqui. Sou muito fã do Observatório dos Trens, então acho que é sempre importante posicionar essa maneira tão inovadora, popular, de fazer reivindicações em torno de demandas em torno da mobilidade. E outras lideranças também que já foram saudadas. Quem quiser se somar e colocar um pouco mais, né, 2 centavos aí na roda de conversa, está aberto o microfone. Depois disso, só para poder entender um pouco a dinâmica, a fala vai voltar, né, para os integrantes da mesa, então tem mais 4 minutinhos para encerrar. Nosso teto é 7 horas e eu preciso cumpri-lo, porque eu tenho um jantar 7h30. É isso. A Vitória, né, levantou a mão. Olá, gente. Tudo bem? Estão me escutando? Sim. Olá, tudo bem? Me chamo Vitória. Boa noite a todos. Saúde a todos que falaram aqui, falas maravilhosas, assim. É um prazer encontrar vocês, conhecê-los, saber um pouco, assim, de cada experiência de cada um. Como eu falei, me chamo Vitória Laís, sou moradora de São Gonçalo, sou chefe de gabinete do mandato legislativo aqui, do mandato do vereador Romário Regis. É um prazer enorme estar aqui, vim a convite do Gustavo Gomes, o Guga. Muito obrigada, Guga. E a minha pergunta é sobre essa questão da mobilidade urbana, principalmente morando aqui em São Gonçalo, né? Porque pensando nessa integração metropolitana, porque quem mora aqui sabe, basicamente, imagina que outras áreas da região metropolitana também, mas da dificuldade de acesso e de acessar outros municípios, né? Então, queria entender principalmente como é que essa questão, como a gente pode pensar numa política de integração melhor e também como a gente pode pensar em políticas federais, assim, quais são as atitudes e como que pode ser pensado para poder colaborar em conjunto. Então, seria isso. Muito obrigada. Acho que por ordem de quem levantou, não sei se foi o Valverde ou o Zé Marcelo, ou a Cláudia, não sei se vocês... Para mim não Vai, parece Valverde. óbvio. Vai, Valverde, vai você. Obrigado, Marcelo. Estão me ouvindo bem, Carol? Tô sim. Gente, boa noite, então. Agradeço o convite aí também da organização. Eu sou Luiz Valverde, sou conselheiro do Instituto de Arquitetos do Brasil aqui no Rio de Janeiro e participo de um projeto do qual a Casa Fluminense também faz parte, junto com outras entidades, que é o Observatório Colaborativo da Agenda Urbana Fluminense, né, que é uma iniciativa que surgiu a partir de uma carta aos candidatos as candidatas e candidatos às prefeituras e à vereança nas eleições passadas, né, que nós fizemos com uma rede aí de mais ou menos 30 entidades da sociedade civil, e uma de cujas recomendações era que nós ultrapassássemos esse momento de fazer cartas aos candidatos e partíssemos para um monitoramento mais ativo, né? E aí surgiu uma proposta de esse observatório colaborativo que foi muito inspirado no painel de monitoramento da Casa Fluminense, tá? Então, o objetivo dele é fazer um mapeamento nos 92 municípios do estado. A gente trabalha com uma rede aí de voluntários, entre orientadores, os próprios pesquisadores, e temos um conselho consultivo dessas entidades, verificando a existência de instrumentos de planejamento das diferentes políticas urbanas, né? Desde plano diretor, passando por plano de habitação, por plano de saneamento, de mitigação de riscos, enfim, são mais ou menos 20 instrumentos que a gente pretende monitorar com o objetivo de, num segundo momento, disponibilizar essas informações para a sociedade para procurar incidência, seja nos processos de elaboração, seja na implementação. E, nesse sentido, né, eu faço uma observação aqui na fala do inicial do Roberto Andrés, que ele falou da questão como que a mobilidade é encarada, né? Não no seu sentido de serviço universal, mas isso se repete também em outras políticas públicas, né? Então, por exemplo, quando a gente vê a questão da habitação, isso dialoga muito com a pesquisa, né, que o OCA está fazendo, a gente vê que as diferentes políticas setoriais, mesmo sendo uma conquista da sociedade, que conquistou marcos legais, né,
essas políticas raramente se articulam entre si, né? E muito menos se refletem, né, na discussão de planos diretores e de planos estratégicos, né? Então, a minha observação seria muito nesse sentido, né, de chamar a atenção de quem, nesse momento, está aí nas candidaturas, né, para o legislativo estadual, né, para ficar atentos, né, a esse conjunto de instrumentos de planejamento que, no caso de muitos municípios, né, teria que ser apoiado pelo Estado, né, porque nem todos os municípios têm condições de elaborar e muito menos de implementar determinados planos, né? Então, acho que o planejamento territorial, a responsabilidade do Estado enquanto planejador territorial, ela está muito ausente. Nem sequer na região metropolitana, né, com todo o esforço que foi feito, a gente consegue ver resultados. Então, as observações que eu deixaria aí para o debate, para fomentar a discussão, seriam essas. Valeu, gente. Obrigado e boa noite. Muito obrigada, Valverde. Acho que a ordem agora é ter Marcelo, depois Cláudio, depois Douglas. Obrigada. Obrigado, Carol. Salve todo mundo. Maravilha da escuta das falas todas. E eu vou... Bom, eu sou José Marcelo, também da Suma Uma, além de ter podido partilhar muitas jornadas com muitas pessoas que estão aqui. E um prazer também aquelas que acompanham muito, Ivan, Gora, desde sempre também. É um prazer mesmo. Mas eu vou me desculpar por talvez trazer uma fala que é um pouco mais melancólica do que eu costumo ser, né? Quem me conhece sabe que eu gosto sempre de trazer uma perspectiva dessas últimas 3, 4 décadas de experiência democrática numa leitura positiva, né? Sabemos tudo que falta, tudo que não foi possível avançar, tudo que nos desafia, mas, ao mesmo tempo, lembrar que essa experiência democrática brasileira recente nos possibilitou avançar em muita coisa, etc. Essa visão de percurso. Mas, no caso da política urbana, eu tenho dificuldade de ser... E aí eu vou ser um pouco aqui, quase trazer uma fábula. Eu, por acaso, estava há um par de semanas com um amigo que é estrangeiro, esteve morando na Ásia os últimos 10, 15 anos, que é urbanista que eu conheci morando no Rio de Janeiro, em 2004, trabalhando com políticas urbanas no Rio e no Brasil. E ele me perguntava, ele chega aqui e me pergunta de um país que tem plano de reforma urbana, que tem orçamento participativo, que tem processos de planejamento participativo nas grandes cidades, no Ministério das Cidades, não sei o quê, como é que está tudo isso? Né? Ele, na época, conviveu muito com o pessoal, não só de política pública, mas movimento nacional de reforma urbana, e eu fico olhando e falando, então, na verdade não está, né? O Brasil não é esse lugar, e fico lembrando, eu tive, né, no governo federal em 2003, e era aquele momento, o Gora falou do BR Cidades, da Hermínia, né? Hermínia, secretária executiva do Ministério das Cidades, recém-criado, né? Olívio, Raquel Ronick, enfim, aquilo era uma novidade, né? Existir o Ministério das Cidades, era um sinal da centralidade, do lugar que a política urbana precisava ter como algo estruturante, inclusive para o governo federal, portanto, como um desafio que é nacional, etc. Né? E uma expectativa muito grande. Antes ainda, você tinha tido o Estatuto da Cidade, toda aquela agenda do movimento de reforma urbana. E, no entanto, uma década depois, nós basicamente entregamos o Minha Casa Minha Vida. Né? Eu tenho dificuldade de citar qualquer outra coisa de envergadura na política urbana, que, por sua vez, eu tenho sempre cuidado de não desprezar algo que é capaz de gerar oportunidade de moradia para um volume significativo de pessoas, mas, dito isso, né, é algo que vai na contramão de toda uma visão de fazer cidade, de fazer cidades mais justas, mais acessíveis. Ao contrário, reifica um modelo urbano que gera segregação, que gera isolamento, que gera dificuldade de mobilidade, que pressiona déficit de infraestrutura, enfim, tudo que a gente sabe. Né? E, talvez não por acaso, a eclosão de 2013 é exatamente em torno da mobilidade, dos transportes e do nosso desastre urbano. Né? E é curioso, porque se por um lado, talvez não por acaso, por outro, aquele foi um outro chamado que teria nos permitido, né? Naquele momento eu acreditava que, bom, isso dá centralidade à pauta urbana. Mas não aconteceu, né? De novo. E nós, na prática, acho que avançamos muito pouco em reverter. Eu tenho realmente uma melancolia muito grande com o desastre, a tragédia que é das grandes cidades brasileiras. Né? Porque, pensando na nossa origem escravocrata, o Brasil agrário, né, rural, ele é fruto da colônia, ele é fruto de um país escravocrata.
O Brasil urbano, ele é fruto do século XX e, por muito tempo, houve muito engajamento. Eu acabei de citar aquele movimento que leva ao Ministério das Cidades, tudo que tinha de movimento social que levava a ele, e também na academia, etc., produzindo uma visão distinta de política urbana e de desenvolvimento urbano para o Brasil. E, no entanto, estamos, né, com as cidades. Outro dia eu falava com o Roberto, né, Roberto? Isso é uma conversa que a gente costuma ter, né? Mas, basicamente, nesses 20 anos, ainda por cima, as experiências urbanas foram espaços ou de presença violenta e homicida do Estado, né, ou de presença de um neopentecostalismo que se faz presente com todo o viés conservador e com toda a tragédia que, pelos seus efeitos colaterais, não pela religiosidade em si, evidentemente, mas por tudo que ele, pela configuração que toma no Brasil, guarda. Mas o fato é que está presente ali. Então, eu estou trazendo tudo isso porque, como essa é uma série sobre fazer o balanço, discutir desafios de políticas para frente, como é que a gente refaz horizontes progressistas no Brasil, né? Eu quero crer que a gente pode ter uma nova chance. Tivemos em 2003, tivemos talvez em 2013, né? Do chamado da política urbana. A meu ver, fracassamos ou avançamos muito pouco nos dois casos. Do ponto de vista da política urbana, do ponto de vista da reforma urbana, né? Com a envergadura, com o alcance, com o volume, com a ambição que é preciso ter, o que seriam inovações, seja institucionais, né, de um novo ciclo no governo federal e, eventualmente, governos estaduais, seja de chaves de política para restaurar essa capacidade de olhar planejamento, política, reforma urbana de forma abrangente. E onde é que trava? Onde é que a gente perde? Né? Onde é que a gente fracassa? Acho que eu queria tentar levantar essa bola para a rodada final. Obrigada, Zé. Pergunta extremamente complexa, como de costume. Mas agora vamos seguir com a Cláudia. Beleza, gente. Boa noite. Sou Cláudia, da Casa Fluminense. Estava pensando muito no que Ivan falou. Ivan, sou amiga de sua mulher. Trabalhei com ela na ActionAid, aí em Recife. Mande um beijo para a Dai e para mim. E eu estava pensando na experiência justamente de Recife, né? Que Recife sempre foi uma referência para mim diária que alagava com uma chuva leve. E agora a gente tem visto isso acontecer muito frequentemente no Brasil todo. Não só uma chuva leve, né? A gente tem visto eventos climáticos extremos afetando as cidades, a mobilidade urbana e a moradia. E na Casa Flu a gente tem feito muito um olhar para a justiça climática, né? Então, eu quero colocar aqui para a gente pensar um pouco como é que a gente podia ter aprendido com essa cidade, né, que ficava no nível do mar alagada e que vivia nessa situação em que as pessoas perdiam suas casas com frequência, e não somente ela, como muitas outras cidades do Brasil. E agora a gente está vendo situações muito mais drásticas, em que as pessoas não estão conseguindo se locomover e estão perdendo as suas moradias, né? E eu fiquei muito triste com o que você falou sobre Recife estar mudando a ordem hierárquica de atendimento do SUS, que é a minha praia, né? A área de saúde. Você acolheu o paciente pela atenção secundária e não pela atenção primária. Isso é chocante, isso não pode acontecer. Mas a pergunta mesmo é sobre mobilidade e moradia nessa situação de eventos climáticos extremos. Perfeito, Cláudia, super obrigada. E aí, seguindo a ordem, Douglas, acho que dá para abaixar, né? Opa, depois eu vou abaixar aqui a mão. Primeiro, boa noite, né, a todas e todos. Né? Obrigado, Carol. Parabéns, né, também às debatedoras e debatedores. Acho que é bem legal, né, ouvir aqui a experiência do Rio, que a gente conhece um pouco, mas também de outros lugares do Brasil. E aí, primeiro aqui me apresentar, né, eu me chamo Douglas, sou de São João de Meriti, na Baixada, né? São João já foi mencionado aqui, né, pela Rafaela e pelo Vitor. Já fui da equipe da Casa Fluminense por alguns anos, e aí conheço bastante gente que está aqui. E nesse ano estou na coordenação de mobilização da campanha do Freixo, né, governador do estado. E aí eu vejo com muita urgência, né, o que foi discutido aqui. Né? A gente tem sérios problemas nas nossas cidades, né, principalmente nas periferias, quando a gente sai aqui
do centro, quando a gente sai aqui da região central da capital, e acredito que isso é algo que é reflexo também em outros lugares. E é um absurdo, por exemplo, né, o que acontece no Rio de Janeiro com o transporte público de maneira geral. Né? Eu não vou entrar aqui, por exemplo, nos ajustes que estão sendo prometidos aqui na cidade do Rio, mas quando a gente vê do ponto de vista do cidadão, o ônibus não funciona direito, a licitação das barcas está prestes a vencer, o trem, né, os trens da região metropolitana do Rio são horrorosos, a passagem pesa no bolso das pessoas e o tempo de deslocamento também arranca, né, das pessoas hora de sono, lazer, de ficar com a família. Né? Então, a gente tem aí um problema grave que envolve não só o transporte em si, mas todo o direito à cidade, né, o direito às cidades. E o Freixo tem reforçado publicamente que o trem vai ser prioridade. Né? Ele tem como referência, né, Vitor? Um dado que a casa já usou bastante, né, da comparação entre o investimento público no trem e no metrô. Enquanto o metrô atende uma cidade, né, óbvio, com passageiros de toda a metrópole, o trem corta a região metropolitana, com exceção do leste fluminense, e atende 12 municípios. E aí, para deixar aqui como spoiler, né, tem algumas pessoas também que estão acompanhando, no programa de governo os trens são colocados, né, como eixo central, e o Freixo tem falado muito também sobre isso, né, em conversa com Lula, né, o que colocar, o que é necessário no Rio de Janeiro para ser... o que é prioridade para ter recursos federais no Rio de Janeiro. Lula falou, não, trem. O Freixo falou, trem. Então, beleza. Então, acho que é um compromisso que tá bem assumido entre os dois e que o papel aí das candidaturas proporcionais, né, Rafa? O papel também da sociedade civil ficar ali de olho, cobrar para que, de fato, a gente consiga aí, né, no ano que vem ter o trem como prioridade. Mas é isso. Acho bacana aí ouvir vocês. Bacana estar aqui nesse espaço. Não sei se tem mais alguém inscrito ou inscrita. Eu acho que a gente pode voltar para a mesa, mas antes só fazer uma pergunta, aproveitando que eu sou mediadora e posso me dar a palavra. Acho que talvez porque eu não quero ficar muito pessimista, né? Eu estou, assim, num trabalho árduo de gestão da minha energia esse ano. Então, acho que um pouco, né? Acho que a pergunta do Zé Marcelo é fundamental, em termos de não muito avançou do aspecto da política institucional, mas eu acho que isso já apareceu na fala do Roberto, apareceu na fala da Rafa, do Vitor, o próprio Ivan também, né? É um quadro também, né, que é posicionado disso. Mas se a gente quiser responder de outra maneira, né, pensando, por exemplo, esses últimos 10 anos, né, que em 23 vai completar, das jornadas de junho, por exemplo, né, e o epicentro que foi o debate sobre direito à cidade, transporte, bens públicos, como a gente pode fazer também um balanço de adensamento dos debates, de qualidade de publicações, de aparecimento de movimentos coletivos, organizações, maneiras de entender esse debate. Alguns já foram citados, né? O próprio Mobilidade Antifascista, que não existiu em 2013, que vão tornando referência e que vão trazendo assim, novos grupos e pessoas que faziam outros debates para o centro desse processo. Então, basicamente, é para vocês dedicarem parte dos 4 minutos de vocês a manter a minha energia, fazer essa gestão, né, do meu otimismo para eu conseguir atravessar os próximos 5 meses assim, do ano, que eu preciso disso. Eu acho que todos nós precisamos. É isso. Eu acho que a gente pode seguir a mesma ordem. O que vocês acham? Então, a gente começa com o Roberto. Vamos lá. Gente, eu queria saudar também o ótimo debate, né? Ouvir todos vocês aqui, né, tanto os debatedores da primeira leva e agora essa segunda rodada, com várias falas, várias questões interessantes colocadas aqui. O desafio das cidades é enorme, né? E a gente tem questões muito diversas aqui, eu anotei um pouquinho, vou tentar passar por elas rapidamente, e talvez pular algumas que, né, outras pessoas já vão responder melhor. Mas a Vitória colocou, né, mora em São Gonçalo, tem até a música, né? Hoje à tarde a ponte engarrafou. E essa questão da integração metropolitana é algo central em muitas regiões metropolitanas brasileiras, né? A gente, como eu disse, esse grande espraiamento e essa formação desses conglomerados
gigantes. O Milton Santos falava nos anos 80 de cidades fragmentadas, né? E ele usava um termo muito interessante, assim, ou interessante, mas triste, né? Mas muito preciso, que ele colocava que os moradores dessa grande metrópole fragmentada eram prisioneiros do espaço local, né? E a gente, de fato, avançou relativamente pouco para a superação dessa prisão, né? Ou de deixar as pessoas insuladas no território delas. Eu sinto que o que vem, né, já fazendo a travessia aqui com a fala do Douglas, né, eu acho que o transporte ferroviário ele tem um papel central na estruturação de regiões metropolitanas, né, que é o transporte de massa, que precisa ser, obviamente, muito melhor estruturado e precisa, né, atender a população com dignidade, como a fala da Rafaela traz aqui, com todo o peso da vivência pessoal que a Rafaela tem disso e que tantas pessoas têm. Mas o transporte ferroviário estruturado, né, bem servido por empresas, quando a gente pensa, né, em muitos lugares de referência são empresas públicas que operam esses sistemas e com subsídio público e com uma boa qualidade de oferta, é o que permite que a população de regiões metropolitanas, né, que você tenha aquele fluxo muito intenso nos horários de pico, né, porque são populações que estão organizadas naquele território em torno do trabalho, então você vai ter sempre uma demanda muito alta no início e no final do dia. É o transporte ferroviário que melhor atende essa demanda e que precisaria ser muito melhor estruturado no Brasil. A gente já teve um transporte sobre trilhos muito melhor no país, ele foi desmontado desde o meio do século XX, e de fato, mesmo quando tivemos, né, nosso campo esteve no poder, nós não fomos capazes de priorizar, né, uma retomada do transporte como sobre trilhos, que é aquele que pode transportar as massas, é aquele que pode, né, poluir pouco nesse transporte, que pode ocupar pouco espaço, gerar poucos impactos. Então, é de fato o transporte que a gente precisaria priorizar e que a gente precisaria dar, né, ênfase no nosso próximo ciclo de governos, tanto né, no âmbito federal quanto nos governos estaduais. O Zé Marcelo traz, né, esse enigma, né, Zé? É um enigma do Ministério das Cidades. Quando a gente olha a luta pela reforma urbana, eu sou fascinado por essa luta e tenho um respeito enorme por todos que travaram ela, né? E por essa geração aí que conseguiu conquistar na Constituinte, né, os 2 capítulos da reforma urbana na Constituinte, que depois resultaram no Estatuto das Cidades, e que depois essa mesma geração foi representada no Ministério das Cidades, nos seus 3 primeiros anos ali, e que mesmo assim a gente, né, parecendo que estávamos no auge do processo, que começaríamos a sanar um problema grave e histórico, né, que, como eu quis argumentar aqui, ele estrutura as desigualdades brasileiras, né, a segregação territorial, ela estrutura as nossas desigualdades, a gente conseguiu avançar muito pouco nisso. É um balanço de por que conseguimos avançar pouco, ele demanda muito mais espaço e muito mais tempo do que o que a gente tem aqui, mas acho que é importante que a gente constate que em algum momento, mesmo dentro do nosso campo, nós não consideramos isso prioridade ou achamos que somente a inclusão pela renda e né, inclusão pela renda e educacional, obviamente, são coisas muito importantes, mas somente elas permitiriam que a população, né, que foi historicamente excluída de uma cidadania mais igualitária no Brasil, pudesse ascender, né, a uma forma de vida melhor. E o que a gente viu é que a não solução, né, eu busquei argumentar isso na minha pesquisa de doutorado, justamente o fato de não termos endereçado, né, aos problemas das cidades, criaram um teto baixo para essa ascensão e tornaram, né, difícil mesmo que a gente pudesse fazê-la de uma forma sustentável e, de fato, universalizante, que a gente pudesse, de fato, quando a gente falava daquela classe C, né, a gente pensava muito numa classe C que podia comprar automóvel, né, que podia ir para a escola particular, podia ir para o clube, morar no condomínio. Esse era um pouco o imaginário que estava colocado. E isso não foi sustentável ali para quem ascendeu né, se endividou, a esse estrato social, se endividou altamente. A gente tem uma série de problemas gerados pelo modelo. E nós não criamos ali serviços públicos universais que permitissem estruturar essa ascensão social de grandes massas, né, que era o objetivo, né, da esquerda naquele período, um objetivo muito importante, acho que continua a ser,
mas acho que agora a gente tem que buscar dar forma que de fato se sustente para esse objetivo. A Cláudia Cruz traz essa questão muito importante, acho que Ivan vai saber responder melhor, mas num contexto de eventos climáticos extremos, tanto a questão da moradia quanto a da mobilidade precisam ser extremamente revistas. A gente tem desafios enormes pela frente. Se a gente quiser, né, dar segurança para toda a população, manter as cidades minimamente saudáveis em contextos de grande intensidade de calor numa época seguida de chuvas extremas. Quer dizer, a gente precisa repensar os espaços urbanos com muito mais efetividade na busca, né, desses espaços serem seguros, serem justos, caberem todo mundo, e de fato, né, a gente poder viver neles de uma forma compartilhada. Acho que a Carol também traz esse ponto super interessante, né? A gente segue com o desafio de compreender, né, de pensar melhor o nosso ciclo aí dos últimos 20 anos, mas nos últimos anos o debate amadureceu muito no nosso campo, né? Se a gente às vezes perdeu, acho que no campo da mobilidade a gente perdeu tração social, né, por diversas razões ali, a gente tem muita dificuldade de mobilizar hoje como mobilizava há 10 anos atrás, no aspecto do debate do direito à cidade, né, e no debate, e como esse debate se entrelaça com as diversas desigualdades que são estruturadas na sociedade brasileira, de gênero, de raça, de classe. A gente tem avançado muito, tem boas obras. Eu saúdo mais uma vez o Mobilidade Antirracista, que é um livro incrível, eu recomendo para todas as pessoas lerem aqui, o capítulo da Rafaela, o capítulo do Paik, vários capítulos super, super interessantes, super ricos. Outros, né, várias pesquisas que também relacionam a mobilidade com gênero, são coisas que não estavam, né, fortes dessa maneira há poucos anos atrás. Então, desse lado, acho que temos um avanço e seguimos com o desafio das políticas públicas e de incidir melhor, né, na agenda dentro do nosso próprio campo. Eu acho que esse ainda é um desafio importante para a gente. Obrigada, Roberto, fala super completa. Seguindo um pouco a ordem, né, de como foram as apresentações, acho que agora é a vez da Rafaela Burgari. Vai lá, Rafa. Vai. Oi? Acho que não abriu, não. Abriu. Tá. Não, estou muito animada, assim, acho que são questões super importantes da gente pensar, assim, acho que estou até com dúvida de onde a gente começa, mas de onde eu começo, mas acho muito importante dizer, né, que uma coisa que eu aprendi também no serviço social, que qualquer problema social, ele só se torna alvo de política pública a partir do momento que é mapeado. E aí, tentando responder um pouco a provocação do Zé, assim, de por que a gente não avançou no sentido de, né, conseguir mitigar as desigualdades estruturais e estruturantes que estão organizadas no âmbito da cidade, tem relação também com quem são as pessoas que decidem sobre essas estruturas, né? Aqui em São João de Meriti, a gente sempre ouve as pessoas falarem, eu sempre falo isso, né? As pessoas sempre falam, um buraco aqui em São João de Meriti demora 1 ano para ser tapado. Um buraco em Copacabana, que é um território, né, da Zona Sul, um território mais abastado, não demora 1 dia para ser tapado, porque, na verdade, quem decide sobre que buraco tapar vai passar todos os dias, o buraco de Copacabana vai estar no caminho dele. Quem decide, né, e o buraco de São João de Meriti, provavelmente ele nunca vai saber onde é que está, nem que existe. Então, tem uma questão, né, que a gente faz o debate de como a gente precisa mover. Acho que o Mobilidade Antirracista fala sobre isso, né, de como a gente pensa uma outra metodologia de pensar cidades e de pensar a mobilidade, que é essa metodologia implicada, né, produzir respostas para os problemas sociais que estão colocados é material. A gente só se move para responder essas demandas a partir do que nos atravessa, do que nos sensibiliza. E essa metodologia de como a gente parte, por que a gente fala sobre transicionar o transporte, né, com o texto lá da Neon Cunha, é entender que um corpo feminino trans circulando pela cidade tem demandas muito distintas das demandas de um corpo masculino branco. E aí, assim, nessa dimensão, acho que como a gente enfrenta as desigualdades é a partir do enfrentamento dos privilégios. E quando a gente fala que tem 2 dimensões distintas na forma como as cidades estão organizadas, na forma como a mobilidade se pensa no âmbito da cidade, a gente está dizendo que tem 2 dimensões distintas de direitos e de garantias. Eu não diria que a gente tem uma população
que nunca acessou integralmente as políticas. A gente tem uma população, na verdade, a gente tem setores da população cujos direitos e garantias não foram pensados para esses setores. E tem uma relação, inclusive, né? A gente tem uma lógica contraditória, como se pensa o planejamento e a priorização orçamentária de investimentos, de estrutura na cidade, que se investe mais dinheiro, se coloca, se garante mais serviço e mais estrutura, onde já tem estrutura. E tem uma dimensão que está diretamente vinculada com isso, por isso que a gente tem feito o debate de mobilidade como ponto central de como a gente pensa a mudança e o enfrentamento das desigualdades estruturais latentes, que tem uma dimensão da própria segurança pública, e acho que esse governo que a gente quer superar foi eleito, na verdade, por essa demanda de segurança, né, que é uma demanda, está muito associada a um desejo punitivista, ao racismo e à seletividade penal, né, enfim, que a segurança pública em grande parte, em grande medida, a justificativa para não se colocar estruturas e equipamentos públicos dentro dos territórios de periferia e favela. Então, por exemplo, a gente tem aqui várias 5 linhas de trem. E aí, assim, o ramal de Belford Roxo, ele é descrito, porque não tem que se investir, porque, na verdade, é um ramal que atravessa territórios majoritariamente pretos, muito pobres, através do Jacarezinho, Costa Barros Filho, né? E essa justificativa de insegurança, ela justifica a lógica de retirada e de omissão diante da garantia de direitos essenciais. São João de Meriti, que tem essa composição demográfica, né? Não tem nenhum hospital público, né? Então, essa política de interdição e esse não acesso do direito, ele está organizado no âmbito dos territórios. Estava discutindo aqui com o Vitor, que é isso, como a gente pensa, inclusive, né, em uma outra metodologia de garantir e refletir sobre os grupos prioritários e que precisa passar pelos territórios, né? Precisa passar antes pelos territórios, porque a gente tem uma defasagem, na verdade, principalmente depois do governo Bolsonaro, né? O vácuo que se tem de produção de dados, e a gente nunca conseguiu avançar no sentido de garantir marcadores raciais, marcadores de gênero. Então, fica difícil, inclusive, para a gente conseguir definir esses perfis quando se tem, né, uma produção muito pobre de dados, assim. E tem uma dimensão, e tem uma política que é estratégica e estrutural, né? Na verdade, é muito estratégica nesse sentido de como a gente pensa cidades menos desiguais, como a gente amplia direito, que passa pela assistência social, que é uma das políticas, né, nos anos de execução do Bolsa Família. O CAD único, ele foi, né, a ferramenta que mais conseguiu desenhar as diversas realidades, as diversas violências que atravessam os grupos mais vulneráveis da sociedade. Então, como é que a gente pensa essa dimensão de centralizar e de priorizar essas demandas, né, e responder às demandas de igualdade a partir da produção de política de equidade, e resgatando que foi esse mapeamento possível pelo CAD único. Acho que essa perspectiva eu já coloquei, né, de como a gente pensa a perspectiva de segurança cidadã, porque a mesma lógica de interdição que garante, né, a segurança ela está vinculada diretamente a uma interdição, o horário de ônibus para Manguinhos, que é um território de favela aqui, é a última 10 horas, que está condicionando até que horas as pessoas vão circular pela cidade, o que a produção das operações dentro do território de favela, que culminam em 50 dias de posto de saúde fechado, e aí 50 dias de posto de saúde fechado significa que aquelas pessoas que estão há 1 ano na fila vão ficar mais pelo menos 1 ano para conseguir uma outra consulta. Isso é importante para a gente ter a dimensão da centralidade da mobilidade. É importante, inclusive, dizer que as grandes lutas por direitos civis no mundo, né, passaram pelo transporte público, desde Rosa Parks nos Estados Unidos, quando se recusa a dar o lugar no ônibus, desde as lutas contra o apartheid, que iniciam a partir do metrô na África do Sul, há as jornadas de
de junho, né, que, como Carol muito bem colocou, não tiveram respostas ainda. E a gente está num processo, né, quando a gente entende a centralidade de conseguir redisputar a democracia, quando a gente discute aqui, para discutir a agenda, dizendo, olha, não adianta só a gente fazer o que foi feito no último governo, mas a gente tem que conseguir responder essas demandas que não foram respondidas, né? Conseguir, inclusive, desmontar estruturas que aprofundaram desigualdade, que aprofundaram violência, como a própria política de drogas, né? Então, assim, pensar essa dimensão de como a gente olha para essas construções numa perspectiva de garantia de direitos, fala sobre discutir a agenda e discutir a agenda a partir de políticas racializadas, aprofundar a produção de dados generificados, aprofundar a produção de dados racializados e, por fim, o que a Claudinha disse, né, sobre a questão da justiça climática, está aberto também, né? Está aberto, que é isso, tem processos que são processos vinculados às injustiças que são produzidas e que são aprofundadas a partir da crise climática, que tem os mesmos grupos, que são os grupos historicamente abordados e atravessados por políticas de interdição, por políticas de morte, por políticas de violência, né? Essas populações são as mais atingidas pelas injustiças climáticas. Nisso se coloca a possibilidade de se pensar, mais uma vez, como é que a gente pensa reparação, como é que a gente pensa compensação dos danos, das injustiças que já foram produzidas pelo clima, né? Porque eu nunca vi uma casa em São Conrado, como o Vitor deu exemplo aqui, que é no morro, nunca vi uma casa em São Conrado cair por causa das chuvas. Eu nunca vi um dos castelos de Santa Teresa cair. Isso fala sobre infraestrutura, isso fala sobre despriorização, isso é a lógica, né, da garantia e da interdição, da omissão. Então, como é que a gente pensa a centralidade disso? Porque quando a gente fala sobre a mudança, quando a Vilma Reis fala sobre a mudança do retrato da política institucional, ela não está falando só que a gente precisa ter cara preta ali, ela está falando de algo que é muito material, de como a gente constrói respostas que estão vinculadas às realidades, às experiências das pessoas que vivem nesses territórios e que historicamente não estão colocadas com centralidade no âmbito das decisões e dos lugares de poder que decidem sobre as políticas que incidem sobre nossas vidas. E, por fim, agora, para tentar responder a Vitória, acho que tem uma série de construções, né, que a gente não está inventando a roda. Tem uma série de acúmulos e construções que falam sobre esses isolamentos, né? Essas políticas que também são políticas de confinamento a partir de São Gonçalo, e como é que a gente pensar a resposta para a integração, né, e pensar um Estado integrado, pensar municípios integrados, criar outras centralidades, passa por uma outra perspectiva, uma outra lógica de se pensar o transporte. Porque hoje o transporte, numa perspectiva de lucro, né, porque o transporte é algo muito de muito valor. Fala sobre a possibilidade e a impossibilidade de liberdade, né? Fala sobre a possibilidade e impossibilidade de vida. Pensar, isso demanda pensar uma outra lógica de transporte que esteja associada à garantia de liberdade, esteja associada a direitos sociais, o transporte que não se pense, né, com um modal competindo com o outro, que é assim que hoje se pensa. Então, pensar a integralidade, né, física dos municípios passa por uma construção e pela efetivação de uma outra lógica de transporte que garanta, que tenha como base a garantia de direito à cidade. E essa lógica só é possível quando a gente assumir, de fato, o Estado, o transporte como direito social, criando Fundo Nacional de Transporte, fundos estaduais de transporte, sistema único de mobilidade, o ente metropolitano que consiga fazer, consensuar, né, as relações entre municípios diferentes que estão, e pensar essa integralidade dos deslocamentos no âmbito dos estados, dos municípios. Acho que essas são dimensões fundamentais para como a gente muda essa perspectiva e impacta de fato nessa dimensão de desigualdade, que só é possível a partir de uma perspectiva de equidade, de política de equidade e de política de reparação. Muito obrigada, Rafa. E aí vai continuar no mesmo quadrado, porque o próximo a falar agora é o Vitor Hessen, para dar seus 4 minutos finais. Vou muito rapidinho, valeu, Carol. Mas, enfim,
também está no mesmo quadrado, é isso, né? Ouvir, aprender, e já me vale dessa fala maravilhosa aqui, porque acho que também das perguntas, enfim, agradecendo também todas elas, acho que tem tem esse olhar, né, sobre o que mais também que mobilidade consegue abarcar nessa discussão maior, que acho que até fazendo um vínculo com o encontro anterior, né, onde se discutiu reforma tributária, eu acho que é isso, quando o Rafa fala de uma revisão da prioridade orçamentária, desse exemplo da coisa dos grupos prioritários, né, na vacinação, eu acho que é sobre isso, assim, precisa pensar nisso a partir de uma outra lógica, né, e de recortes que vão pensar como a agenda aqui está esse ano dizendo, nas intersecções, né, com justiça social e territorial, a partir da justiça econômica, justiça racial, justiça de gênero e justiça climática, né, que também ajuda a amarrar um pouco isso. Quando a gente fala que o transporte precisa ser barato, bom, seguro e limpo, né, a gente está falando, e o limpo aí, né, sobre não ter superlotação, não ter uma corrupção muito implicada também, né, e para além de não ter a emissão de poluentes ali, acho que o limpo também, quando a gente usa assim para sintetizar, ele abarca tudo isso, assim. Então, acho que até para pensar um pouco nisso, assim, de olhar para todas essas propostas que foram feitas assim a partir dessa régua, dessas justiças, né? Porque não foi feito assim, né? Acho que tem uma construção, e tem muito a ver, né, com a construção histórica de políticas públicas, sim, que previam enfim, quem que poderia votar ou quem não poderia votar, né? Que acho que e ser votado, né? Que acho que remete aí ao que a gente discute sobre democracia hoje, né? E quem poderia, então, tomar decisões quando no Mobilidade Antirracística, aí eu acho que valia sim, Carol, botar o link, a gente colocou como hipótese ali no texto que eu fiz com o Dom, que o transporte público tem dono, né? E esse dono deveria ser o povo e não é. E aí eu acho que remete a isso, assim, a mercantilização da cidade, né? E quem toma decisões, e que as decisões dos empresários, né? E a gente aqui, né, vendo o sumiço de linhas que são lucrativas, né? Essa é a lógica, devem permanecer ou não. A gente está falando de uma garantia de lucro e não de uma garantia de direito. Então, são essas pessoas que estão decidindo sobre as nossas vidas aí, enfim, e vidas que são mais implicadas e sofrem mais riscos, né, nesse deslocamento, né? Por isso o seguro também, e a cobertura, né, desse transporte. Então, acho que é isso. Acho que falar de centralidade também tem esse perigo, né, de pensar que o modelo e a cidade se organiza a partir de centralizar, mas que quando a gente fala de centralidades é isso. Pensar Meriti, pensar Realengo como também, enfim, territórios ali em que as pessoas podem fazer suas escolhas, né, e, sobretudo, se deslocar menos, porque e acessar seu emprego, acessar lazer, acessar estudo, hospitais próximos de casa, né? Que aí sim. Mas eu acho que, como o Rafa falou, assim, acho que a régua e essa provocação aqui da priorização, que remete à reforma tributária que foi amplamente discutida no outro encontro, eu acho que é daí que parte, né? É falar do que precisa estar ali no orçamento. Douglas mencionou um infográfico lá que dizia, né, do metrô e o trem, a diferença de investimento tem tudo a ver com isso, né? Com um lugar na cidade onde é historicamente privilegiado, e um outro modal que é o trem, que está numa outra área, uma área de periferia da cidade. Então, fazer aqui para fechar um convite também, né? A gente vai estar junto lá em BH, né? No segundo encontro aí nacional Tarifa Zero, né? Caminhos para Tarifa Zero. Então, né, acho que desse encontro também que foi aqui na Economia da UF, né? Que a gente foi também a Maricá, né? Como esse município que tem essa experiência ali de garantia de direitos, sim, né? Tem muitas especificidades, royalty, mas a previsão orçamentária coloca na gratuidade do transporte uma prioridade. Então, acho que ali tem um exemplo ali, né? De município, a gente ainda falando de caminhos da Tarifa Zero, mas visitando ali e estando aqui Maricá, na região metropolitana, ali perto da São Gonçalo da Vitória, né? E eu acho que tem esse lugar para falar. E então a gente vai estar na semana que vem, né, discutindo tudo isso, aí também convite para as pessoas acessarem, né, compartilharem e estarem junto com a gente ali nessa discussão. Sistema Único de Transporte, garantia de direitos, mas a partir de uma outra régua de prioridade.
Pode só falar um trenzinho antes do vídeo acabar? Um trem. Que era, tipo, se quiserem seguir também o observatório lá dos trens, a gente tem produzido esses dados, né? De falar sobre quanto seria o valor justo da passagem, considerando 6%. E meu Instagram é Rafa Bergaria. Boa. Arroba Boa. Casa Fluminense aí também. Boa. E agora, para encerrar essa parte das falas finais, Ivan Moraes, com você. Preciso dizer que Daiane passou aqui, mandou um beijo para todo mundo. Minha companheira que trabalhou com metade dessa sala, aparentemente. Deixaram um pouco para mim, viu? Falar tudo já. Mas eu vou pegar 2 ganchinhos que deixaram aí, que não vai ser para dar notícia boa, né, Marcelo? Vai ser para dar notícia difícil. Porque, infelizmente, como eu disse da primeira vez, né, a impressão que nós temos dentro da coisa pública é que a força pela permanência das coisas como elas sempre foram é uma força muito grande, né? O nosso adversário institucional é um adversário muito pesado. Assim, os partidos políticos, como eles são organizados, as estruturas do Estado, como elas foram historicamente construídas, né? O quanto o patriarcado, de fato, controla as relações humanas nos municípios, nos territórios, nos estados, etc. E tal. Então, é cotidianamente frustrante debater os temas que nós debatemos e analisar a velocidade dos nossos avanços, né? Que nos melhores anos dos governos que nós entendíamos como populares, nós, dessa turma que estamos aqui nessa sala, reclamávamos muito da lentidão dos processos. E hoje a gente está num momento em que a gente não está nem mais reclamando da lentidão dos avanços, a gente está tendo que lutar para não ter mais retrocesso, pelo menos enquanto esse ciclo não termina, e eu sei que ele vai terminar. Mas o fim desse ciclo, ele não vai significar necessariamente uma volta a tempos de bonança que jamais existiram. O Silvio Oliveira tem falado uma coisa que tem me impactado muito, que se havia um Brasil que nós gostávamos dele, não faz mais sentido a gente entender um possível retorno a ele. Tudo que havia acabou. Tudo agora é de agora em diante, e agora está mal. Mas na frente pode ser melhor. Pode ser até melhor do que era. Agora, como é que a gente vai fazer isso acontecer? Eu entendo que cada vez mais a participação nas instâncias políticas é fundamental. É uma fala que eu não vou jamais deixar de fazer. E esse lugar de fala eu tenho como um cabo que entrou tardiamente num partido. Me filiei a primeira vez com 40 anos de idade, foi quando eu disputei a primeira eleição, embora não pareça na minha cara. E entendi que a maior parte da nossa população permanece, por motivos diversos, fora dessa equação. E, aparentemente, não há possibilidades de ocupação de espaço institucional que não seja por essa via. Eu não estou aqui dizendo que é menos importante os movimentos sociais, ou que é menos importante as organizações da sociedade civil se posicionando, ou que é menos importante a chamada pressão exterior, seja lá de onde ela venha, de forma organizada ou não. O que eu estou dizendo é que também é imprescindível, imprescindível, que haja cada vez mais pessoas dispostas a mudar a forma de fazer as coisas, buscando ocupar esse espaço. Tanto nas gestões, quanto nos próprios partidos que determinam quem são as pessoas que terão prioridade na ocupação das gestões e dos poderes legislativos. Senão, nós estamos fadados a ser sempre grupos minoritários com falas pertinentes, com lutas importantes, mas a gente vai ser sempre fadado a ser aquela galera que o nosso adversário gosta muito, porque a gente fala umas coisas legais, a gente incomoda um pouco, a gente meio que legitima o sistema e a gente não consegue transformar. Veja esse número. No Brasil tem mais de 160 milhões de pessoas que estão aptas a votar, então de 2 em 2 anos. Essa tuia de gente pode ir para a urna e escolher uma pessoa em quem votar, e
pouco mais de 10% dessa turma está afiliada nos partidos. Tendo tido hoje uma experiência de 6 anos dentro de um partido político, eu estou entendendo cada vez mais que a população que está indo votar apenas na urna está dando um voto de segunda mão. A pessoa está querendo comprar abacaxi, mas ela está indo no supermercado e os donos do supermercado só botaram banana e laranja. Ela vai ter que escolher entre banana e laranja. Nenhuma dessas frutas é a que ela queria, mas alguma delas ela vai levar para casa ou vai voltar para casa sem nada. Você pode votar branco ou nulo, e aí a fruta que vai ter maior saída não vai ser a fruta que você vai escolher. Você pode se abster de escolher essa fruta que você não escolheu estar na prateleira. Então, é muito importante participar desses espaços. E não apenas... Eu não estou dizendo assim, participe dos partidos de esquerda. Não porque eu estou dizendo que os partidos de esquerda são perfeitos, eles têm os mesmos problemas de outros partidos, mas é muito importante que as pessoas entrem em qualquer partido, para poder... algum que ela se identifique, ou que tenha uma pauta que possa chamar mais a atenção, mas que nós, cada vez mais, enquanto sociedade, coletivamente, compreendamos que não tem como, não tem mais como a gente se submeter a uma lógica de disputa de poder que é monopolizada por um grupo muito pequeno de pessoas, homens brancos com dinheiro e poder, que sempre tiveram muito dinheiro e poder. Veja o que fizeram com o fundo eleitoral, que era uma luta da esquerda, da sociedade civil, do campo progressista, que houvesse um fundo eleitoral público para que todo mundo pudesse fazer campanha. Esse fundo eleitoral seria exclusivo, ou seja, não haveria possibilidade de financiamento privado de campanhas. Então, a gente fez a gente teve uma meia vitória, mas uma meia vitória que não se traduz necessariamente como vitória. É porque quando você estabelece que há um fundo público eleitoral e o controle desse fundo público eleitoral ele é concedido às lideranças dos maiores partidos, o que a gente está dizendo com isso? Que quem sempre esteve no poder terá cada vez mais o controle de mais recursos que serão utilizados para a permanência desses sujeitos no poder, ou de sujeitos que forem indicados por esses mesmos sujeitos. Então, se a gente não participa dessa briga, e aí participar dessa briga não acontece no Twitter, não acontece na academia, não acontece na parada de ônibus, nem acontece na mesa do bar. Feliz ou infelizmente, do meu ponto de vista, mais infelizmente do que felizmente, essa disputa ela só acontece no interior das legendas partidárias. E é um saco participar de partido. É um saco participar de partido. Eu estou no partido que eu acho que é o melhor do Brasil e é terrível participar dele. Então, imagina o desafio que é você convidar mais pessoas que querem coisas diferentes, que querem ser felizes vivendo no mundo e querem mudar esse mundo para instâncias que são absolutamente engessadas por uma lógica que nós não construímos e que não tem como construí-las do lado de fora, porque nem o respeito desse povo a gente tem se a gente não estiver por dentro brigando com eles. Então, temos esse desafio, é um desafio para muito além das nossas cidades, mas que sem ele as nossas cidades estão fadadas a desaparecer. E quando eu digo desaparecer, isso é a última coisa que eu digo hoje, infelizmente não é notícia boa, é um desaparecer literal. Eu vivo numa cidade que o IPCC da ONU já disse que se nada for feito ontem, daqui a 80 anos a maior parte dela vai estar debaixo d'água. 80 anos é nada. Tem gráficos que mostram que daqui a 50 anos, mais da metade da cidade já vai estar debaixo d'água. O que é que isso vai acontecer? Eu vivo numa cidade que ela é como se fosse uma pista de skate. Ela tem uma parte abaixo do nível do mar, ela tem uma parte plana muito grande e ela é circundada de morros. Então, quem for sendo desalojado, que tiver dinheiro, vai começar a ir para as áreas de morro, onde está hoje a população mais pobre, que vai ser expulsa, ninguém se sabe para onde, porque vai ser expulsa para dentro d'água, porque não vai ter mais para onde essas pessoas irem. Então, se as políticas de moradia, alguém falou sobre elas não se tornarem prioritárias hoje, dentro de uma perspectiva de mudança climática, e aí quer dizer que nós não vamos poder fazer casa de todo jeito, nós vamos ter que fazer casa de uma forma diferente. A gente precisa entender que as palafitas, que há muitas falas sempre contra as palafitas, mas que palafitas podem ser um jeito muito digno de morar, desde que sejam feitas de formas sustentáveis, porque a casa na palafita ela sobe.
né? A gente precisa entender que a moradia nos morros tem que ser privilegiada de outra forma. A gente precisa entender que o jeito de fazer a casa tem que ser mais alta, pode ter um pier, o transporte fluvial pode ser que ele se fortaleça nos próximos anos. Então, tudo isso tem que ser levado em conta e tem que ser levado em conta com prioridade. A Prefeitura do Recife não gastou nem 100 mil reais no ano passado com política de moradia. Gente. 100 mil reais você não compra uma casa. Enquanto a política de despejo anda muito rápido. Há diversas comunidades que eu tenho acompanhado que estão correndo o risco de serem despejadas. Então, é sobre isso. Temos urgência de transformar o paradigma de convivência nas cidades, e hoje eu arrisco dizer que se quem pensa desse jeito, se quem entende já o tamanho do buraco que a gente está se metendo, não também entender que pelo menos um pedacinho, uma partezinha da sua militância precisa ser dedicada a estimular ou mesmo a ocupar espaços de decisão na institucionalidade, nós estamos fodidos. Mas eu estou achando que a gente não está tanto, não, porque tem cada vez mais gente legal. Eu entendo que a gente está cada vez mais formando redes. Eu entendo que cada vez mais esse tipo de debate está chegando a mais pessoas. A minha única agonia hoje é não ter certeza se vai dar tempo. E eu espero que dê, porque eu quero continuar a minha vida toda vendo vocês e construindo política e comemorando pequenas vitórias o tempo todo, até que ela se torne uma vitória muito grande, que a gente vai tudo celebrar junto. Obrigado demais pela oportunidade. Muito obrigada, Ivan, pelo convite, a filiação em massa em partidos políticos, mas também por essa convocação da urgência, né? Acho que o debate sobre cidades, né, que funciona em vida, passam assim por uma dimensão fundamental de sair do campo do possível, né? Ontem eu falei isso, inclusive, numa reunião, e para o campo do necessário. O necessário é algo estrondoso e é assim uma demanda que todas as gerações que hoje habitam esse mundo deveriam se comprometer de uma maneira, né, de vida ou morte. Então, acho que essa convocação é parte do espírito da Agenda para o Brasil, é parte do tamanho da ousadia, inclusive, de impulsionar esse debate. E, para dessas outras muitas agendas que são para agora e que são necessárias e que possam parecer impossível, na próxima semana a gente vai estar aqui com algumas pessoas que foram citadas hoje, num diálogo que tem como foco o debate sobre polícia e segurança pública, que se chama Como Produzir Avanços na Gestão das Polícias e na Segurança Pública, e que vão estar nessa mesa Vilma Reis, que foi citada algumas vezes hoje, Cecília Oliveira, Marivaldo Pereira, Elisa Ferreira e Ayala Colares. É isso. Muito obrigada. Vocês estão todos convidados. É no mesmo dia e horário, então quarta-feira que vem, às 5 horas. E muito obrigada pelo convite de fazer a mediação dessa conversa. Mais uma vez, me senti cumprindo muitas das tarefas geracionais que eu preciso ocupar. É isso. Muito obrigada, viu? E espero que continuem aí um pouco nessa jornada longa desses diálogos. Bem, não sei se tem mais...